Aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Abra a tua Bíblia. Pode se assentar, Ministério de Louvor. Gente, minha carta pegou água, tá toda molhada, mas ela tá aqui, ó. Minha carta. Vou ter que escrever tudo de novo. Tá toda molhada. Oh, meu Deus. Isaías 37. Isaías 37, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 37, versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizestes o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e olha e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa noite. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esse culto direcionado a casais e famílias. Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu te peço por cada família aqui representada. Eu te peço pelos casais. Eu te peço pelos esposos, pelas esposas, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, os tios, os primos, pela nossa parentela. Pai querido, Pai amado, alcance cada um deles, meu Deus e meu Pai. Pai, eu te peço, continue guardando as famílias, continue guardando os casais, continue abençoando os filhos para a glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, nos toma na palma das tuas mãos nesta noite, sonde os nossos corações e fale conosco, meu Deus e meu Pai, através da tua palavra. Eu rendo graças a ti, Pai querido, Pai amado, e te peço que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Abençoe, meu Deus e meu Pai, essa noite, a tua palavra, as nossas vidas, os que conseguiram chegar e aqueles também que não conseguiram. Manda uma palavra, vai de encontro, continue abençoando, guardando, manifestando a sua graça. Senhor, envia uma palavra a cada lar aqui representado, aonde tiver uma armadilha, uma cilada, um laço, aonde tiver uma cova, meu Deus e meu Pai, desfaz, meu Deus e meu Pai, toda a trama do adversário contra as nossas vidas. Glorifique o teu santo nome, abençoe e dê vitória no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Podem se assentar. Aqui fala, nessa palavra, vai falar a respeito de uma carta que Ezequias recebe. Só que, irmãos, antes dele receber essa carta, vieram primeiro as ameaças, vieram primeiro as intimidações. E muitas das vezes na nossa vida não é diferente. Vem as intimidações, vem as ameaças, vem a pressão. Porque muitas das vezes essas pressões e essas intimidações vai fazendo com que a gente tome decisões sem orar ao Senhor, sem aguardar em Deus. É por isso que nós precisamos ter um relacionamento com Deus, para que nós não venhamos nos intimidar, para que nós não venhamos nos sentir pressionados a ponto de muitas das vezes abrirmos mão das bênçãos que o Senhor tem nos dado. E a gente vai ver que aqui, antes dele receber essa carta, veio as intimidações, veio as mensagens. E dentro dessas mensagens, a todo tempo, o rei Senaqueribe, ele queria enfraquecer a Ezequias. Ele queria enfraquecer, querendo trazer dúvida na fé de Ezequias. E ele, querendo enfraquecer, ele começava a trazer, afrontando ele, para que o povo não acreditasse naquilo que Ezequias estava falando. Para que aquele povo se voltasse contra
Ezequias e ficasse preocupado com aquela intimidação que eles estavam fazendo. E aí eles pressionavam, porque na maioria das vezes, muitas das vezes o adversário vai usar pessoas para nos afrontar, para trazer dúvida da nossa fé, da nossa caminhada, de quem nós somos. Nós precisamos entender que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós temos um Deus, irmãos, e eu não posso ter dúvida de quem eu sou. Eu não posso ter dúvida que esse Senhor, Ele pagou um alto preço por minha vida. Então, independente daquilo que nós vamos vivenciar, eu tenho que ter certeza que tem um Deus que não se esquece, que estará conosco e que vai estar ouvindo todo tipo de ameaças, intimidações e pressões e muitas das vezes tentando tirar a nossa estabilidade emocional. É por isso que muitas das vezes vem a intimidação, é por isso que muitas das vezes vem a intimidação querendo trazer dúvida. Quem é Ezequias? Ezequias está fazendo vocês confiar. Senaqueribe, ele se gabava porque ele já tinha destruído outros povos, outras nações, mas que não servia e que nem conhecia o Deus vivo, o Deus poderoso. Então ele achou que ele faria da mesma maneira, porque ele estava acostumado a vencer algumas guerras. Ele se achava poderoso, ele se achava forte. Mas mais forte, irmãos, é o nosso Deus, que é poderoso e que é soberano. E aí chega um momento que, não satisfeito, ele envia a carta. E quando essa carta chega na mão de Ezequias, a Bíblia vai dizer que Ezequias ele vai para o templo. E chegando lá, ele apresenta essa carta de intimidação. E ele ora ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, buscando socorro ao Senhor. Nós começamos na semana passada um propósito que Deus nos deu como direção de uma carta para Deus. E dentro dessa carta, eu não sei de que maneira você começou essa carta, eu não sei o que você colocou nessa carta, mas eu creio que muitas situações de intimidações, de afronta, muitas situações de pessoas, tentando com mensagem, mandando mensageiros, tentando mexer com o nosso emocional, querendo mexer, tirar todo o equilíbrio que nós temos em Deus para que a gente possa tomar decisões e tomar direções que não vai glorificar o nome do Senhor. Porque aqui a gente não vê em momento algum Ezequias querendo se justificar. A gente vê Ezequias recebendo as mensagens. A gente vê Ezequias tendo que ouvir tudo aquilo que os mensageiros falavam a respeito dele, e ele confiando somente no Senhor, dependendo somente do Senhor, porque na maioria das vezes Deus não vai querer que a gente se justifique. Deus quer que a gente creia e que confie que existe um Deus que está presenciando toda a situação e quando chegar o momento certo, Ele vai nos justificar. Só que muitas das vezes essas pressões, se nós não tivermos mesmo essa intimidade, esse relacionamento com Deus, a gente se precipita. E às vezes a gente vai tentar se justificar, a gente ao invés de melhorar, a gente só vai piorar a situação. Até porque quando você vai se justificar numa situação, se você não estiver cheio de Deus, dependendo da situação, daquilo que você vai ouvir, com certeza você vai sair do eixo. Você vai sair do plumo. Até porque nós temos uma carne que ela não se converte. Ela fica sendo mortificada através do Espírito Santo que habita em nós. Mas a todo tempo essa carne que habita em nós, ela quer ressurgir. E ela, para ressurgir, é dentro de confusões mesmo, é dentro de afrontas mesmo, é dentro de mensagem, porque sempre o adversário vai arrumar alguém que traga mensagem. Vai sempre alguém trazer uma mensagem. Vai sempre alguém trazer uma mensagem de intimidação. E aí Ezequias, quando essa carta chega, ele entende que ele precisava ir para o templo e apresentar a Deus.
era uma carta de ameaça. Ele já tinha recebido as mensagens, o rei Senaqueribe caçoava dele a todo tempo, trazia dúvida para que ele pudesse ficar mexido e não acreditar que o Deus que ele servia poderia dar livramento. E é por isso que a gente precisa buscar a esse Senhor, porque ameaças virão, mensageiros virão, intimidações virão, mas o nosso Deus, ele continuará sendo o mesmo. Ele continuará sendo fiel. E na maioria das vezes ele vai mandar a gente se aquietar e aguardar nele. Se ele mandou você se aquietar e aguardar nele, você só precisa confiar. Mas ter confiança em Deus, irmão, não é fácil. Quando vem uma multidão, porque ali vem um exército que ele era conhecido como um exército poderoso. Mas eu preciso entender que mais poderoso é o Deus que eu sirvo. É um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo ouve, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que todo o poder foi dado a ele. Então eu não posso esquecer do Deus que eu sirvo. Ele é fiel, ele é poderoso, ele diz que ele é poderoso para exaltar e para abater também. Deus, ele coloca, mas ele também arranca. Deus dá, mas ele também toma, ele tira. E é esse Deus que nós estamos falando. Hoje eu não sei se você trouxe sua carta. Eu não sei se dentro dessa carta, porque, irmãos, é uma carta que eu estou vendo que é interessante, porque assim, a gente acha assim, já terminei a minha carta. E daqui a pouco vai aparecendo mais coisas para a gente colocar. Porque não é uma carta que a gente escreve para o Senhor, mas hoje a gente entende que não é uma carta só voltada para nós. E eu não sei se a tua carta está só voltada para você e para a tua família. Porque Deus vai trazendo pessoas na nossa mente para que a gente inclua. Pessoas que nem precisa saber que ela está incluída nessa carta. Pessoas que não faz parte da minha família sanguínea, mas que Deus tem me movido. E eu vou colocando as coisas que Deus vai me dando. Então eu acredito que até o término desse propósito, porque não é uma campanha, é um propósito, ó, eu acredito que muitas folhas ainda virão, porque hoje ele molhou. Caiu água, está tudo molhado, só Deus mesmo, mas Deus sabe o que já começou a ser escrito. Já tem 3 folhas aqui, irmãos. Tem muita coisa. E graças a Deus que o Espírito Santo vai dando. Porque hoje eu entendo que tem tantas coisas para me colocar diante dele, não só coisas minhas, mas de pessoas também que eu quero que sejam alcançados. Pessoas que depois eu vou dizer, eu escrevi a minha carta e eu te incluí na minha carta. Não para a gente se vangloriar, mas para que essas pessoas saibam que existe um Deus. Ezequias, a carta dele era uma carta de intimidação, era uma carta de ameaça, era uma carta de destruição, porque ele não se conteve, porque ele falou, eu já mandei as ameaças, eu já mandei os mensageiros, e ele continua crendo que o Deus dele vai dar vitória. Que Deus é esse? Ele não sabe o que o meu exército já fez? Ele não sabe que as outras nações eu consegui destruir, derrotar? Mas ele também não sabia, ele não conhecia o Deus de Ezequias. Ele ia ter que experimentar. Ele precisava saber. E muitas pessoas terão que saber o Deus a qual servimos. Mas não somos nós que faremos justiça, não. Mas é o nosso Deus que vai mostrar quem Ele é e o que Ele faz, o poder que Ele tem. Então que você possa descansar o teu coração. Porque Ezequias, ele vai para o templo. Nós estamos aqui num lugar onde o Senhor consagrou. Nós viemos apresentar uma carta para esse Senhor. Você, não está escrito, mas escreve aí no teu coração. Começa uma carta nessa noite. Coloca diante de Deus. Eu não sei o porquê, eu não sei para quê. Eu só sei que eu estou obedecendo uma ordem que Deus me deu. A gente não tem costume de fazer campanha aqui nessa igreja, mas a gente precisa obedecer aquilo que Deus está nos ordenando. E aí Ezequias, a situação dele era diferente, porque ele recebeu uma carta de intimidação. Nós vamos apresentar uma carta onde tem de tudo, eu acredito nessa carta.
Tem uma maneira que a gente começa uma carta, né, exaltando, glorificando, adorando, engrandecendo. Aí depois tem aquele momento que a gente começa a pedir. Aí tem aqueles momentos, às vezes, que a gente começa a colocar, que são as áreas das intimidações, das pressões, das mensagens que a gente recebe, ou daquela situação que a gente está ouvindo 24 horas, tentando nos atormentar, pessoas dizendo que vai fazer, que vai acontecer, que vai fazer. Irmãos, enquanto ainda não aconteceu, aguarde em Deus. Porque falar, todo mundo fala, irmãos. Todo mundo pode falar. Todo mundo vai falar. Mas eu preciso ouvir a voz do meu Senhor. Ezequias vai para um lugar aonde ele precisava colocar, apresentar aquela carta para Deus. Nós estamos aqui, como eu falei na semana passada, nós já somos cartas vivas. Cartas escritas pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Hoje a nossa vida precisa ser uma carta onde pessoas que não conhecem, através da mudança e da transformação, vai reconhecer que nós somos cartas vivas de Deus nessa terra, para a glória dele. E muitas das vezes, dentro de situações, de pressões, de intimidações, de mensageiro, que a todo tempo chega o mensageiro, trazendo uma mensagem de ameaça, uma mensagem de intimidação. Eu não sei se você possa estar vivendo um momento desse, mas se você não estiver vivendo, você já pode ter vivido, e a gente precisa entender que vai chegar um tempo que nós vamos vivenciar de novo. Porque tem uma época que melhora, daqui a pouco volta as pressões, volta as lutas, as perseguições, as intimidações. Enquanto estivermos nesse plano terreno, nós vamos vivenciar. Mas o mais interessante é nós entendermos que tem um Deus que não perdeu o controle de nossas vidas. E aí ele chega naquele lugar, ele apresenta Deus. Ele apresenta aquela ameaça. E ele começa a orar naquele lugar. E ele coloca diante de Deus aquela situação. Porque era um exército. Era um exército que estava acostumado a entrar em cidades, em povoados e destruir. E aí a gente vê que é um momento que ele entende que aquela carta que chegou às mãos dele, ele podia guardar aquela carta, até porque mensageiros já tinham ido levar a mensagem. Ele sabia que um exército poderoso vinha de encontro para destruir. Um exército que estava acostumado a destruir. E mesmo assim ele entende, não, eu preciso apresentar essa carta para o Deus vivo. E ele vai para o templo. E ele apresenta aquela carta. E ele ora a Deus. Porque quando a gente ora a Deus, irmãos, quando a gente tem convicção do Deus que a gente serve, que a gente vai, é por isso que a gente precisa ter hábito e costume de orarmos ao Senhor. Porque muitas das vezes você vai para a presença de Deus aflito, angustiado, intimidado, amedrontado, mas você começa a tua oração e você vai orando, quando você vê o momento do término daquela oração, o problema ele vai continuar, mas você não vai estar da mesma maneira que você entrou no momento de oração. Porque a oração vai fazer com que a presença do Deus vivo venha e nos acalme, e nos aquiete. A oração vai fazer com muitas das vezes ouvirmos a voz de Deus. Filhos, não temam. Eu não perdi o controle. Sou eu que cuido de vocês. Só vai acontecer o que eu permitir. Ainda que o rei assírio mandava Senaqueribe as ameaças, Deus estava falando ao coração de Ezequias. Deus estava mandando ele se aquietar. Deus estava mandando com que ele tivesse confiança. Mas a gente sabe que tem momentos em nossas vidas que vem todo tipo de sentimentos. Porque tem lutas que eu costumo dizer que são lutas que vêm mesmo para mexer, para nos abalar, para roubar, para trazer incredulidade. Mas tem um Deus
que vai se manifestar. E hoje, essa carta, eu creio que você vai apresentar, vai chegar um momento, porque nós estamos aqui, nós só estamos apresentando. E eu creio que enquanto estamos apresentando, o Deus vivo já está lendo a tua carta, a minha carta, as nossas cartas. E vai chegar o momento que eu vou recolher. Eu já disse, quando chegar no último dia dessa carta, você lacra ela, você grampeia ela, porque ninguém vai ler essa carta. Só o Deus vivo que vai ler. Vai ser levado para o monte, chegando lá a gente vai queimar e aí a gente vai aguardar em Deus aquilo que Ele nos responderá. Porque para Deus estar pedindo algo de nós, como Ele pediu, eu creio que algo Ele quer fazer. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu creio que algo o Senhor quer fazer. Eu creio que o Senhor quer mostrar que Ele é Deus poderoso. E Ele trabalha e faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós estamos obedecendo com fé, porque quem tem fé obedece aquilo que Deus está requerendo de cada um de nós. Colocando, escrevendo algo para Ele, que só você sabe o que você já escreveu. Só você sabe que no decorrer dessas semanas, que ainda vai entrar nessa carta até a última semana, para que a gente possa levar onde o Senhor determinou para queimar, para que o Senhor receba a nossa carta. A nossa carta que nós vamos apresentar, como eu disse, eu acredito que tem algumas situações sérias, complicadas. Tem algumas situações que são mensagens que já recebemos, ameaças que temos recebido, ou se não receberemos, porque aí a gente já está se preparando para quando vier as ameaças também, a gente entender, não, essa ameaça eu nem sabia que um dia iria existir, mas eu já coloquei diante do Deus vivo. Ele já sabe, porque ele sabe o que vem pela frente. Ele sabe o que ainda vai acontecer. Ele sabe de todas as coisas. E por isso nós estamos aqui, sabe, para apresentar ao Senhor, para colocar diante de Deus as nossas petições, como Ezequias fez com aquela carta, porque ali todo o povo viu que ele recebeu as cartas de intimidações. E ele levou para o lugar onde ele achou que precisava levar. Ele falou, eu não vou subestimar o adversário. Eu sei que tem um Deus. Eu não preciso nem ler essa carta. Eu sei que é uma carta de intimidação. E eu vou mostrar, eu vou apresentar para aquele que pode. Para aquele que vai trazer solução, para aquele que vai poder resolver o meu problema, para aquele que vai poder responder por mim. Porque muitas das vezes a gente entende que o adversário ele quer o quê? Ele quer que a gente abra a mão. Ele quer que a gente não lute. Ele não quer que a gente entenda que tem bênçãos que Deus nos deu, que o adversário vai fazer de tudo para roubar de nós. Vai fazer de tudo para que a gente entregue de mão beijada. Vai fazer de tudo para você falar, não quero mais saber, eu abro mão. Como muitas das vezes a gente escuta mães falar, já abri mão do meu filho. E às vezes eu entendo que não é por falta de amor. Muitas das vezes é por não saber lidar com a situação. Não saber lidar com as adversidades. Porque quando nós temos o Senhor já é difícil, imagine quando nós não temos o Senhor. Eu sempre digo, dias maus vai chegar na vida de todo mundo. Dias maus vai chegar na casa de todo mundo. A diferença é que quando os dias maus chegar, é da maneira que nós vamos nos comportar. Da maneira que nós vamos lidar. Quem é que vai ditar o que devemos fazer, o que vamos fazer, se vamos abrir mão, se vamos, de repente, entregar os pontos? Porque o adversário quer isso, ele quer que você desista, ele quer que você abra mão. Ele não quer que você lute, ele não quer que você tenha uma convicção que o Espírito Santo já disse que ele está no controle, que ele não perdeu o controle, que ele conhece os nossos adversários, ele conhece os nossos adversários, tanto os espirituais que nós não vemos, como aqueles que se apresentam com falas, com intimidações. Então, a gente vê que Ezequias está vivendo um momento difícil. Porque muitas das vezes, irmãos, você ficar ouvindo coisas igual Ezequias ouviu,
para mexer com o emocional, para abalar a fé dele, é muito difícil, porque na maioria das vezes a gente quer responder. A gente quer responder na mesma altura. A gente quer falar, a gente quer se justificar, mas Deus não está mandando você falar e nem se justificar. Deus está mandando nós confiarmos nele. Se Deus está falando só confia em mim, não dá ênfase a tudo que está chegando de mensagem, aquieta o teu coração, só vai acontecer se eu permitir, porque só acontece se Deus permitir, irmãos. A Bíblia vai dizer que o homem ele faz plano, mas a última palavra vem de Deus. É a palavra que fala isso. Então eu tenho que descansar e falar assim, eu vou ouvir, as mensagens virão, as intimidações virão, mas Deus está falando ao meu coração. E o que ele está falando é que eu vou guardar na tábua do meu coração. E eu vou crer, e eu vou confiar, porque eu tenho certeza. Na semana passada eu fui pregar lá em Vila Isabel, aí veio uma mãe no final, aí ela estava falando de uma situação do filho dela. E ela estava falando, pastor, eu estou com muito medo, porque meu filho está acontecendo isso com uma mulher, a ex-mulher dele, e eu estou com muito medo. Aí eu falei para ela, eu falei, filha, sabe o que você faz? Quando você chegar em casa, dobra teu joelho e fala, Senhor, essa situação é essa. A intimidação é essa. Se eu tiver que passar por isso, o Senhor vai me dar suporte. Agora, se for trama do diabo, o Senhor vai jogar por terra hoje. A nossa oração tem que ser assim, porque se nós tivermos que passar, o Senhor vai nos guardar, vai nos dar suporte, vai nos dar estratégia e sabedoria. Agora, se for armadilha do diabo, o nosso Deus é poderoso para desfazer as artimanhas do diabo, as armadilhas de Satanás. E essa oração, é por isso que a gente precisa buscar em Deus, irmãos, autoridade. Porque quando a gente busca autoridade, quando a gente tem um discernimento, que são artimanha do diabo para tirar nossa paz, tirar nossa alegria, para nos intimidar, para nos pressionar, para a gente abrir mão daquilo que é nosso de direito, aí a gente começa a repreender. Porque Deus é poderoso para nos sustentar e permitir com que a gente passe por algumas situações. Mas Ele também é poderoso para desfazer as armadilhas do diabo. E tem hora que a gente precisa começar a orar repreendendo. Senhor, se é laço do diabo, se é o diabo que está querendo levar, se é ele que está querendo roubar, no meu nome eu não faço nada, mas o teu nome é poderoso. E é no teu nome que eu repreendo. É no teu nome que eu repreendo toda essa intimidação, toda essa pressão, porque a Bíblia vai dizer que aquilo que vem por um caminho, ele vai sair por 7. Ele vai sair por 7 no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então é necessário que a gente creia, é necessário que a gente confie, porque nós estamos vendo aqui um momento que todo o povo estava amedrontado, porque sabia quem era